Empresário acusado de estupro é absolvido e gera revolta na internet. Um empresário acusado de estupro de uma influenciadora digital causou revolta aí nessa quarta-feira dentre internautas sobre sua absolvição. E o caso gerou mais polêmica ainda, que a mídia tem divulgado que existem provas cabais sobre o ato sexual, sobre o estupro. E mesmo assim, houve aí a absolvição do acusado. Vamos entender um pouquinho esse caso e trabalhar em questões técnicas. Não irei dar a minha opinião se a decisão foi correta ou não foi correta. Isso aí deixemos para o Ministério Público e os advogados das partes. Mas antes, eu quero pedir para você, inscreva-se no canal, deixe seu like, aqui eu sempre faço comentários técnicos sobre assuntos jurídicos, assuntos políticos e assuntos aí que envolvem toda a sociedade. Me siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, @advtiagonunes. Vamos entender um pouco o caso. Para quem não sabe o que está acontecendo, uma influenciadora digital acusou um empresário de, em dezembro de 2018, estrupá-la enquanto ela estava em um estado de vulnerabilidade, ou seja, ela estava dopada. Então, diante dessa acusação, por ela ser influenciadora digital, esse caso ganhou grande repercussão à época e agora novamente ganha nova repercussão. Mas para você entender melhor esse caso, eu terei que explicar alguns institutos do direito penal. Óbvio, não irei me aprofundar em cada tema, irei apenas, de modo simples, didático, explicar. Não utilize esse vídeo aí para estudar para concurso ou coisa assim. Minha função aqui não é passar uma doutrina técnica sobre o assunto, e sim esclarecer para a população que não está ligada à área de direito. Primeiramente, estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e diz que praticar ato sexual, para fazer sexo com menor de 14 anos é estupro. E no parágrafo 1º diz que esse ato também incorre nas mesmas penas quem praticar ato sexual com alguém que não tinha a capacidade de discernir entre o sim ou não, e deficientes mentais, ou seja, um estado de vulnerabilidade. Um outro instituto do direito penal é o indúbio pro réu, que se fala entre aspas, né? Indúbio pro réu, que ele basicamente é, na dúvida, benefício do réu. Isso se dá porque todo o acusado em um processo penal ele tem a presunção de inocência. Não é ele, em tese, não é ele que tem que provar que é inocente. É a parte acusatória que tem que provar que ele é culpado. Isso já vem dos direitos fundamentais e garantias individuais da Constituição no artigo 5º, inciso 57, que diz que todos são inocentes até decisão transitada e julgada. Pois bem, vamos ao ponto do caso específico. A influenciadora digital alegou que ela estava em uma festa, em determinado momento ela foi dopada e assim, aproveitando-se desse estado de vulnerabilidade dela, ele praticou aí o ato libidinoso, a conjunção carnal, que nada mais é do que a penetração do pênis na vagina. Pois bem, foram feitas diversas perícias no inquérito policial, ouvidas algumas testemunhas, e o Ministério Público denunciou, ou seja, o Ministério Público entrou com uma ação penal de acusação contra esse empresário, sobre o argumento do artigo 217-A, parágrafo 1º, dizendo em que ele praticou um ato libidinoso, conjunção carnal, em alguém que estava em um estado de vulnerabilidade, ou seja, alguém que não tinha um discernimento de dizer sim ou não para consentir com o ato sexual. Isso é algo assim bastante comum, alguém que
acontece bastante. Não deveria, né? Mas muitas vezes a pessoa está em um estado de embriaguez muito grande e ela acaba se envolvendo em ato sexual. E ela consentir ou não, não é relevante. O que é relevante é o estado de embriaguez dela. Lembramos, se ela não consentir, é um estupro do 213, do artigo 213. Mas se ela não tem condições de consentir, mesmo ela expressando que quer praticar o ato, isso também é estupro de vulnerável. O mesmo caso, menores de 14 anos de idade. Alguém praticar sexo com um menor de 14 anos de idade, mesmo esse adolescente, né, ou criança dizendo que quer fazer o ato, isso é irrelevante. O que é relevante é o estado de vulnerabilidade, que é presumível, menor de 14 anos e alguém, por exemplo, em estado de embriaguez muito elevado. Pois bem, o processo se desenrolou, ouvida testemunhas, feitas as perícias, se comprovou se realmente que houve a conjunção carnal, o pênis penetrando na vagina. Houve perícia também de que o sêmen que estava nas roupas da vítima era do acusado. Isso também é algo incontroverso, realmente houve isso. Mas haveria uma dúvida sobre o estado de vulnerabilidade da vítima. Ou seja, se ela estava em um estado de vulnerabilidade, quer dizer que ele praticou um estupro, sim. Se ela não estava em um estado de vulnerabilidade, significa que ela consentiu. Por quê? Porque não há indícios que prove que houve um estupro com violência. No caso, o artigo 213, que é o estupro puro, assim, básico, digamos assim, né? Quando alguém, mediante violência e tal, pratica ato libidinoso ou conjunção carnal contra o consentimento da vítima. Não era esse o caso. O caso é o estupro de vulnerável e a dúvida estava basicamente no estado de vulnerabilidade da vítima. O Ministério Público entendeu que não havia provas suficientes quanto a esse estado de vulnerabilidade da vítima, que a única coisa que corroborava era o depoimento dela, que falava que tinha sido dopada. E o depoimento da vítima, nesses casos, é levado em consideração sim, e muito forte, por sinal. Contudo, ele tem que ser corroborado com outras provas, que segundo o Ministério Público, o próprio Ministério Público que fez a acusação, não estava nítido essa questão. Portanto, o próprio Ministério Público manifestou pela absolvição por falta de provas. E depois sobreveio sentença dando a absolvição do réu, sobre a alegação de que não havia provas do estado de vulnerabilidade da vítima, né? Ressaltando mais uma vez, eu estou falando isso diversas vezes, que a mídia está expondo isso de modo diferente. A mídia está falando que, apesar das provas de rompimento do ímen, e apesar das provas de que o sêmen era do rapaz, o réu foi absolvido. Mas lembrando, como eu falei, ele não foi denunciado pelo estupro comum, ele foi denunciado pelo estupro de vulnerabilidade, no qual se trata em que alguém se aproveitando aí de um momento de vulnerabilidade da vítima, comete aí o ato libidinoso ou conjunção carnal. Portanto, isso é incontroverso que realmente houve a penetração. A dúvida é se a vítima consentiu ou não consentiu. Não há elementos que comprovem que ela não consentiu, porque geralmente, né, quando há esse crime de estupro, na grande maioria dos casos, há uma violência. Às vezes um arranhão no pescoço, um arranhão nos braços, e as perícias não mostraram isso. Lógico que existe aí o estupro por meio de coação, né? Digamos assim,
um ex-marido invade aí a casa da ex-esposa e fala assim, se você não praticar aí o sexo comigo, irei matar o seu filho, por exemplo assim, né? Mas não foi esse caso. Então, não havendo provas sobre consentimento ou não, aponta para a vulnerabilidade da vítima, que não ficou comprovada. Até vou ler um trecho aqui da sentença. Com base nas imagens, percebe-se claramente que a ofendida possui controle motor, não apresenta distúrbios na marcha, característicos de pessoas com capacidade motora alterada pela ingestão de bebida alcoólica ou de substâncias químicas. Portanto, a absolvição do réu se deu neste caso por conta de não haver provas suficientes para se determinar o estado de vulnerabilidade da vítima. No caso, esse estado de vulnerabilidade que ela não teria capacidade de consentir ou não. Lembrando aqui um exemplo, né? Se a mulher, né, pode ser homem também, mas só dando um exemplo. A mulher, ela está num estado de embriaguez muito elevado e ela expressa, eu quero praticar sexo. Esse ato de expressar, de consentir, se torna irrelevante diante o estado de vulnerabilidade dela. Se ela acordar no outro dia de manhã e pensar, nossa, não me lembro de nada que aconteceu ontem, eu não queria praticar esse ato, se for provado que ela estava em um estado de vulnerabilidade, com certeza aí o réu, a pessoa que praticou sexo com ela, seja homem ou seja mulher, ela poderá ser condenada. E nesse caso não se ficou provado o estado de vulnerabilidade. Muito pelo contrário, né? As provas indicavam que ela estava, apesar de ter ingerido bebida alcoólica, ela não estava em um estado de embriaguez tão elevado. Pessoa qualquer um que bebe já não vai andar corretamente, tem algumas questões, né? O vídeo em questão, desse caso, prova, não foi filmado o ato em si, prova que ela foi até o local onde foi supostamente cometido o crime e ele também. Ela entrou, saiu, ele entrou e saiu também. E nesses vídeos que o juiz se refere que ela estava andando bem com a marcha sóbria, né? Ok, pessoal, eu acho que eu deixei bem claro essa situação, que não há controvérsia, não há discussão se houve ou se não houve a penetração. A discussão está no estado de vulnerabilidade da vítima. Lembrando que vulnerável é menor de 14 anos e alguém que com problemas psicológicos ou alguém que, devido aí à utilização de álcool ou droga, não tem o consentimento, não tem a capacidade de consentir com o ato. Certinho? E a dica que fica aqui, não faça sexo com menor de 18 anos e também não faça com quem está embriagado. Aliás, 18 não, 14 anos. E quem está embriagado. Obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like e até um próximo vídeo.